Olá, meus amores, quinto ano. Hoje nós vamos falar sobre comparação de frações. Frações com denominadores iguais, tá? Então, primeiro nós vamos aprender sobre frações com denominadores iguais. Numa outra aula, nós aprenderemos frações com denominadores diferentes, ok? Então, nós podemos ver que comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais, porque elas também podem ser iguais, ok? Então, nesse primeiro exemplo, nós temos a seguinte situação. A mãe de Diogo e Daniela fez um bolo de cenoura. Desse bolo, Diogo comeu 3/4 e a Daniela comeu 1/4. E a pergunta que se faz é a seguinte: quem comeu a maior parte? Quem ficou com a maior parte? Se nós observarmos os desenhos, nós vamos ver que na representação gráfica, 3/4 representa a maior parte, né, do todo do que 1/4. Isso significa que quem comeu 3/4 do bolo comeu a maior parte, né? Então, quem comeu a maior parte foi o Diogo. Mas, tia, como que a gente pode comparar uma fração caso nós não tenhamos o desenho, a representação gráfica? Neste caso, né, na comparação de fração com o mesmo denominador, quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior dessas frações é aquela que tem o maior numerador, que é o número de cima, tá bom? Vamos ver aqui outros exemplos. Comparando frações com denominadores iguais. Aqui nós temos 2/5 e 3/5. Se vocês observarem a parte pintada, a parte rosa representa 2/5 e a parte lilás representa 3/5. Qual é aquela que representa a maior parte do todo? O desenho nos mostra que é aquela que está representando 3/5. Então, 3/5 é maior do que 2/5, né? Ou também podemos ler 2/5 é menor, porque ela aparece na frente, né? Do que 3/5. No exemplo 2, nós temos as frações 5/6 e 1/6. A fração representada em azul, né, 5/6, é maior, né, representa a maior parte do todo do que aquela representada de verde, né, que é 1/6. Portanto, 5/6 é maior do que 1/6. Então, nós podemos concluir, né, que de uma forma geral, para compararmos frações com denominadores iguais, ou seja, quando o número de baixo, né, que é chamado de denominador, forem iguais, a fração que tiver o maior numerador, que é o número de cima, será a maior fração. Assim como aquela que tiver o menor numerador será a fração menor, tá? Aqui nós temos outros exemplos, ó, 2/5 e 5/7. Denominadores iguais, né? 5 e 5. Então, nós vamos observar o numerador, que é o número de cima. Quem é maior, o 2 ou o 7? O 7. Então, 7/5 é maior do que 2/5. Temos outros exemplos, ó, 3/4 ou 5/4. 5/4 é maior do que 3/4. Podemos ler também, 3/4 é menor do que 5/4.
No exemplo, 2/3 e 1/3. 2/3 é maior do que 1/3. 5/10 e 8/10. 5/10 é menor do que 8/10. 10/12 e 7/12. 10/12 é maior que 7/12. 2/7 e 9/7. 2/7 é menor que 9/7. Vocês podem observar que a boquinha, né, o sinal de maior ou de menor, a boquinha, ela sempre abre para a fração maior. Então, nós podemos concluir que quando os denominadores são iguais, que é o número de baixo, nós vamos observar os numeradores. Aqueles que apresentam numeradores maiores serão as frações maiores, e aqueles que apresentam numeradores menores serão as frações menores, ok?